Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2 de Romanos. E portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro. Pois tu, que julgas, faz o mesmo. À medida que nós estamos julgando o outro, se nós fazemos a mesma coisa, então nós estamos julgando a nós mesmos. Perante as leis divinas, nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes. E Paulo, aos Romanos, ele traz isso bem à tona, mostrando as nossas iniquidades. E aqui a gente vai ver que Paulo puxa a orelha dos judeus, puxa a orelha dos gregos, ele não cita os romanos. Mas ele deixa escrito, da forma que está escrito, cada um vai entender para si mesmo. E principalmente os romanos sabiam que eles estavam falando deles. Mas se ele citasse que os romanos não faziam isso, ou agiam desta forma, como que ficaria? Prestemos muita atenção. A forma com que nós julgamos o outro, nós estamos julgando a nós mesmos. É aquilo que Jesus disse. Nós vemos uma trave, um cisco no olho do outro e esquecemos que temos uma trave no nosso olho. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. A verdade. Deus vai julgar sempre a nós e os fatos segundo a verdade incontestável. E nós não conseguimos mudar a verdade aos moldes da verdade que nós queremos para burlar a verdade de Deus. Nós podemos fazer isso para aqui perante os homens. Normalmente se conta a versão que se quer. Mas, perante Deus, é que nós vamos colocar a etapa e o ponto necessário para o nosso entendimento, para a nossa transformação. Por isso é tão necessário procurarmos olhar para cada um dos nossos atos, cada uma das nossas atitudes, cada uma das nossas ações. Como temos agido? Como temos interagido? Como temos praticado os nossos atos de cada dia? Porque eles depõem a favor ou contra a nossa consciência. É nós perante nós. Por mais paradoxal que pareça. E sempre entendermos que o juízo de Deus é segundo a verdade de Deus sobre aqueles que praticam os atos, e não sobre a forma que nós queremos que seja para nós ou para quem quer que seja. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Tudo aquilo que nós julgamos no outro, se nós fazemos a mesma coisa, disfarçada por outros caminhos, por outros atos, então nós estamos cometendo o erro, transgredindo as leis divinas, tanto quanto aquele a quem julgamos. É necessário, então, procurarmos entender como temos agido, de que forma temos procurado construir o nosso futuro, construir o nosso presente e edificar as nossas ações para o amanhã. Porque as nossas ações trarão para nós reações e nos darão condições de entender e construir os nossos amanhãs. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Deus é sumamente justo e bom. E nós temos que entender que Deus, sendo justo e bom, nós temos que caminhar segundo aquilo que Deus traz para nós pelo ensinamento de Jesus. E à medida que nós vamos entendendo isso, nós vamos caminhando com segurança, nós vamos caminhando com mais amor uns pelos outros. Deus tem benignidade, paciência e longanimidade, difícil palavra, né? Para com todos nós. Ele vai estar sempre nos amparando, sempre nos ajudando a construir o nosso mundo íntimo, a construir a nossa caminhada, a construir novos ideais para um amanhã de paz e de luz. Mas
Segundo a tua dureza de teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A maioria de nós agimos com dureza de coração, julgamos com dureza de coração, agimos com dureza de coração, na maioria das vezes. Pouquíssimas vezes paramos para ouvir o outro, pouquíssimas vezes paramos para entender o que o outro fala, pouquíssimas vezes procuramos compreender os ensinamentos do Pai. Na maioria das vezes, procuramos agir de forma inconsequente, agindo com a dureza do nosso coração para impor ao outro a nossa vontade, e nem sempre na realidade, a verdade que deve imperar. E com isso, nós estamos criando mecanismos que toda essa ira, toda essa maldade volta-se contra nós. No momento certo, depararemos no tribunal da nossa consciência com as consequências de nossos atos, com as consequências de nossas ações. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. O que eu tenho feito de bom vai trazer benefício para mim? O suficiente contrabalançado com as maldades que eu já fiz? É necessário, então, começarmos a trabalhar para entendermos o bem, para divulgarmos o bem, para construirmos o bem. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Portanto, Paulo está nos mostrando que nós temos que procurar perseverar em fazer o bem, procurar a glória e honra e a incorrupção no fazer o bem. Essa busca incessante por fazermos o melhor deve estar sempre inflando nossos sentimentos. No sentimento de amor, sentimento de confraternização, sentimento de paz. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A prestar atenção nesse detalhe. Nós somos contenciosos, estamos sempre criando contendas, transgredindo as regras dos homens e de Deus, desobedientes contra as verdades trazidas ao mundo para que nós venhamos a cumpri-las. Seja no mundo físico encarnados, seja no mundo espiritual quando estamos desencarnados, temos que aprender a ser pessoas que levam a ordem, a concordância, o entendimento, a obediência às regras divinas em cada coração. As iniquidades são regiamente punidas por Deus e muitas das vezes pelos homens. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Os judeus foram selecionados para receber as bases das Escrituras e divulgá-las. Sim, foram selecionados. Mas alvorar-se em dono da verdade, praticando atos de iniquidade, não funciona. Não traz nenhum benefício para aquele que assim procede. E um dia a justiça divina bate à porta cobrando-nos, ceitil por ceitil, cada ato que venhamos a fazer, que tivermos praticados. Por isso, a nossa necessidade de nos aprimorar, de corrigirmos-nos e de fazermos o melhor possível para a nossa caminhada de luz se estabeleça em nossos corações. E o grego, que foi o segundo a receber os ensinamentos, ali principalmente de Paulo, mas já tinham recebido de Sócrates, já tinham um terreno íntimo preparado, portanto, a igreja cresceu muito onde predominava a influência grega. Eles tinham que saber e praticar. Senão, saberia que em suas consciências, em si mesmo, viria todo o peso de suas iniquidades. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Ele fala assim, por que ele não fala aos romanos? Porque ele estava mostrando que as pessoas deveriam cumprir o evangelho. Eles que já conheciam o evangelho, os gregos e os judeus. Então eles tinham que praticar
e entender que eles tinham que fazer o bem. E aqui na frente ele vai concluir para a gente, mostrando por que ele está falando isso. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não vai ver raça, cor. Ele quer saber como está a nossa consciência. Aliás, ele não quer saber. Ele criou leis em que se estabelece no padrão de equilíbrio. Se você fez o mal, você vai sofrer o mal para estabelecer o equilíbrio das leis divinas inseridas na sua consciência. É um processo natural. É como uma caixa d'água. Esvaziou a água, a boia desce. Então, abre a passagem da água para encher a caixa d'água, fecha de novo. Esse processo de sobe e abaixa são os nossos atos, as nossas ações. À medida que nós vamos fazendo o mal e o bem, essas caixinhas vão enchendo, vão esvaziando, segundo os padrões da justiça divina. E como de um lado temos, didaticamente falando, tá, gente? Uma caixinha para o bem e a outra para o mal, elas têm que se equilibrarem, têm que manter num ponto de equilíbrio, até que, de acordo com a depuração do nosso espírito, a do bem sobreponha, para nós nos tornarmos espíritos melhores. Essa é a proposta. Esta é o objetivo de cada um de nós. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. O índio que está lá no meio da selva não conhece o Evangelho. Ele age segundo seus impulsos, segundo as suas tendências. Julgam-se segundo as suas leis, que bastante incipiente perante aquilo que nós entendemos aqui como lei. Mas às vezes, dentro do entendimento dele, muito justa. E assim ele será julgado, dentro daquele entendimento que ele tem da lei. Mas para quem já tem mais entendimento e mais leis a serem cumpridas, mais deve agir e atuar segundo a vontade de Deus, segundo as leis dos homens e de Deus. Porque a lei dos homens é para colocar limite nas nossas maldades, para nos ajudar a nos educar, para nos tornarmos pessoas e espíritos melhores. E todos os que, sob a lei, pecaram, pela lei serão julgados. Se eu conheço a lei e não cumpro, arcarei com as consequências. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não adianta nós ouvirmos a lei e acharmos que estamos fazendo muito bem, estou ouvindo a palavra de Deus, estou ouvindo a lei de Deus. Eu tenho que praticar as leis de Deus, praticar os ensinamentos que estão ali, porque é por essas leis, pela prática das leis, que será medida a minha evolução, a minha condição espiritual e meu processo de aperfeiçoamento. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, não são lei. E aí ele está mostrando que muitos gentios não tinham a lei, agiam naturalmente nas coisas dentro da lei, porque eles eram a lei em si mesmos, a lei da ética, da moral, que eles procuravam carregar segundo os princípios educativos que recebiam. Então já tinham conquistas evolutivas, já tinham conquistas de amor. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Acusando-os ou defendendo-os. Os seus pensamentos, as suas ações, eles sabiam se estavam boas ou não. E aqui, esses gentios que está se referindo são os romanos. Então, os romanos já tinham uma consciência de lei, uma consciência de justiça natural. Eles não tinham a lei de Deus. Paulo estava oferecendo para eles essa lei, mas eles faziam seus julgamentos procurando ser justos, procurando ser equânimes. E nisso, eles iam sendo justificados perante a bondade do Pai. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Segundo tudo que Paulo estudou, segundo tudo que ele aprendeu, um determinado momento nós seremos julgados no tribunal da nossa consciência. Em um determinado momento nós seremos separados entre bons e maus para arcarmos com as consequências de nossos atos. Se nós não soubermos usar hoje as tecnologias e respeitar as regras e as leis,
Com a tecnologia que nós temos hoje, onde chegaremos amanhã? Como ficaremos ao longo das nossas existências? Como ficaremos no decorrer da nossa caminhada? É necessário começarmos a interiorizar valores. É necessário começarmos a interiorizar sentimentos do bem, em ações, também em prol do bem. Porque no momento do julgamento, não sabemos quando virá esse momento, deveremos estar com a consciência em equilíbrio entre nossas ações boas e más, mas principalmente com as nossas tendências ao bem, prevalecendo e fortalecendo nossos sentimentos, fortalecendo nossas almas para uma manhã de luz e de paz. Eis que tu, que tens o sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus. Se você já conhece as leis de Deus, e ele puxa para os judeus que os judeus conheciam, os judeus já vieram de um planeta onde eles foram expulsos de lá, porque desobedeceram insistentemente os ensinamentos divinos. Quiseram brincar de Deus, usando a ciência para manipularem as coisas a seu benefício e até mesmo em prejuízo dos outros. Vieram para a Terra já com grande cabedal de conhecimento. Chegaram na Terra, tiveram um local apropriado onde missionários reencarnaram para educá-los e para mostrar-lhes as responsabilidades. Logicamente que nos meandros das leis das escrituras antigas dos hebreus, tem determinados detalhes que exacerbam o ego, que contraria princípios divinos estabelecidos, mas ali tinha uma essência que para a época era muito boa. E eles então tinham que fazer prevalecer o sentimento de amor e respeito às coisas de Deus. Por isso Paulo cobra tanto dos judeus que pratiquem o bem, que trabalhem para o bem, que façam o bem, que tomem consciência das suas responsabilidades no bem, que passem a agir para o bem e pelo bem. E sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guias dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? E aí, aqui Paulo traz para os judeus um momento de reflexão, também mostrando para os romanos que ele sabia onde estavam as falhas dos judeus. Paulo exorta os judeus a entenderem que eles eram conhecedores da lei. E tentava mostrar para os romanos que ele sabia onde estava o ponto falho dos judeus e criticava-os. E ao mesmo tempo exortando-os a praticar o bem, a agirem segundo a reta consciência, agirem segundo os princípios estabelecidos por Deus para a nossa vida. E todos nós, então, devemos procurar entender que já conhecemos a lei, já entendemos a sublimidade da lei. E por isso, devemos ser responsáveis pelos nossos atos, agindo segundo a vontade de Deus, segundo os ensinamentos que devemos ter e seguir, segundo os princípios divinos. E aí ele faz essa observação do versículo 20, é muito importante. Se nós somos instrutores, seja de quem for, primeiro a aprender temos que ser nós. E muitas das vezes nós instruímos pessoas menos esclarecidas do que nós e também a crianças. E ao passarmos essas informações para eles, eles estarão observando como nós estamos agindo. Portanto, devemos procurar agir segundo o que ensinamos. Porque o que ensinamos, estamos também ensinando a nós mesmos. Mas o professor é tentado e engodado por aquilo que ele ensina. Quanto mais nós tentamos explicar para o outro como ele deve agir, mais erro nós cometemos, mais ações contrárias à vontade de Deus nós tomamos. E aí, nós temos que ter responsabilidade. Entender e ficar atento. Se eu estou explicando isso, se eu estou ensinando isso, então eu tenho que
zelar para que isso aconteça, para que tudo aconteça do jeito que estou ensinando, para que tudo aconteça do jeito que eu estou explicando. Temos que procurar, assim, trabalhar nessa edificação de valores eternos para a alma. Tu que dizes que não se te deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Se nós já entendemos que temos que seguir determinados preceitos divinos, determinadas ações frente às leis, por que não praticamos? Se ensinamos que devem ser praticadas, a prática como que deve ser da nossa vida, porque nós temos responsabilidade de agir segundo esses ensinamentos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Aquele que está sempre dizendo a lei diz isso, a lei diz aquilo, e as suas ações são condignas com a lei? Portanto, não é simplesmente dizer eu creio em Jesus e estou salvo. Paulo faz uma série de ressalvas que você deve fazer. Você cumprindo todas essas ressalvas que ele está nos mostrando, aí na hora que você dizer creio em Jesus, estarei salvo. Nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que verdadeiramente faz a vontade do Pai. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Se aqueles conhecedores da lei divina, se aqueles que são responsáveis por pregar as leis divinas, não agem de forma condigna com a lei divina, então, a partir daquele momento, eles são responsáveis pelos seus atos. Eles são responsáveis pelas ações e atitudes que tomam. Por isso, cada um de nós teremos que agir e edificar as luzes eternas do amor em nossos corações. Senão, nós estamos criando problema para a própria divulgação do Evangelho. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Porque os judeus achavam muito importante ser circuncidado, porque ali se tinha um compromisso com Deus. Mas não adiantava nada querer ter um compromisso com Deus se você não agir segundo os ensinamentos para ter esse compromisso com Deus. É necessário, então, começarmos a colocar em prática esses ensinamentos. É necessário, então, colocarmos em prática esses pontos importantes para o nosso esclarecimento da verdade de Deus em nossas vidas. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Se eles achavam tão importante ser circuncidado, por que não praticava a lei? Que muitos que não tinham a questão da circuncisão como preceito básico, no caso dos gentios, agiam muito mais condigno à lei. Então, a questão de ser circuncidado ou não ficava para segundo plano, porque o primeiro plano é praticar os ensinamentos segundo a vontade do Pai, segundo a verdade do Pai. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Naturalmente, todos nós somos incircuncisos. É da nossa natureza. E cumprir a lei também é da natureza. E a lei e a natureza não vai nos julgar por sermos circuncisos ou não. O que faz-nos condenados pela lei é não praticar os preceitos estabelecidos pela lei. A circuncisão é simplesmente um detalhe que nós temos que procurar observar, temos que procurar entender, temos que procurar compreender a lei, compreender os princípios do amor e os princípios da paz. Somente seremos fidedignos seguidores das leis do Cristo, das leis do amor, se soubermos e colocarmos em prática as bases dos ensinamentos sagrados, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas ações éticas e morais, e não simplesmente com um ato físico externo.
No ato físico externo de circuncidar ou não circuncidar, faz parte de uma cultura. Agora, cumprir a lei faz parte dos princípios estabelecidos pela lei de Deus para nossa consciência nos julgar a nós mesmos. Se agimos para o bem, se construímos o bem, ou se estamos entrando por um caminho perigoso, cheio de conflitos, cheio de situações adversas. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é de coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E como tinha grandes debates sobre ser circuncidado ou não ser circuncidado, Paulo estabelece então como princípio básico que nós devemos procurar seguir a lei e fazermos a circuncisão no nosso coração. Fazermos em nosso espírito, não a circuncisão física para estabelecermos um pacto com Deus, mas estabelecermos um pacto com sentimento de amor, com sentimento de respeito, de compaixão, de solidariedade uns pelos outros, para sermos respeitados, para sermos amados, para sermos glorificados no Pai. Cada um de nós temos nossas responsabilidades, cada um de nós temos os princípios, o germe da lei divina estabelecido na nossa consciência. Precisamos, afinal, dar-o da nossa intuição, estudando o Evangelho, praticando a caridade, entendendo e respeitando as dificuldades dos nossos semelhantes, para que somente assim nós possamos encontrar a paz íntima. E essa paz íntima que nos conduzirá para o caminho sempre seguro, nos ajudando a desviar desta e daquela situação que porventura possa trazer e criar problemas para o nosso processo evolutivo. E assim, sermos pessoas melhores, sermos aqueles que seguem o Evangelho. Paulo, quando ele chega em Roma, ele deslancha sua alma em amor, sintoniza com seus protetores espirituais, e me desculpe a expressão, psicografa textos memoráveis, que são hinos à nossa reforma íntima, são hinos de convite a nossas reflexões para o engrandecimento de nossa alma e para nosso fortalecimento perante as leis divinas, para sermos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para caminharmos com fé e segurança na direção do Pai.